Bem-vindos às Conversas Café de Cromamente. Hoje, no primeiro episódio, trouxemos exatamente Conversas de Café, cá está. Não falha, é necessário, é um bem necessário. Primeiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito de nada, Márcia. Para o início do nosso projeto. Muitos parabéns. Obrigada. E começava aqui com uma reflexão. As nossas primeiras publicações no site foram um bocadinho em torno do tema da mudança, desta temática da mudança. E nós temos assciente que, de facto, a mudança é uma constante da vida, mas, ao mesmo tempo que sabemos que ela é inerente a todo o nosso processo, também tentamos evitá-la a todo custo. E, portanto, pergunto-lhe o que é que isto faz sentido? O que é que nos faz sentido escolhermos geralmente o mal menor ou o inferno conhecido, não é? É assim, há muito boas razões, até a nível evolutivo, biológico, psicológico, sistémico, social, para querermos não mexer demasiado com o que existe. Portanto, o que nós não conhecemos mete medo, ponto, não é? E é desorganizador rapidamente. Uma constante, de facto, nós vemos em terapia, por exemplo, é uma espécie de negociação constante entre o que há e o que pode ser. E essa negociação constante é feita, de facto, entre o terapeuta e a pessoa em terapia, mas mais ainda da pessoa si para consigo mesma. Entre quem eu acho que eu sou, por exemplo, e aquilo que eu acho que posso vir a ser. E o que é que eu irei perder nesse processo de negociação, por exemplo. Isto para mim, acho que já sabes, eu sou um fã de temas também mais existencialistas. Isto para mim é um tema também existencial, que é um processo de escolha e de responsabilização pessoal que mexe com um bocado, não é uma pergunta específica da psicoterapia, mexe um bocado com a sopa no qual estamos todos metidos. Portanto, não sei se estou a responder à tua pergunta, mas sem dúvida a mudança é uma merda muitas vezes. Sem dúvida, não é? E é muito difícil conseguirmos às vezes dar este salto, não é? Às vezes não é só o querer, às vezes há muito mais, não é? Sim, e estava a falar desta questão em psicoterapia, não é? O que é que nós podemos esperar quando iniciamos um processo relativamente a esta mudança? O que é que podemos esperar? O que é isto de mudar em psicoterapia? Pois, exato. Pronto, se calhar vale a pena dizer que é uma pergunta muito complexa. Não é? Exato. Muito vasta. Não, sem problema nenhum, muito vasta. Talvez uma forma de simplificar é o seguinte: a maior parte das pessoas que entram em terapia entram geralmente ou com significados mal adaptativos, e o que eu quero dizer com isto é estão a interpretar e organizar a realidade de uma forma que não as ajuda particularmente. Por exemplo, podem ter muito presente uma sensação de que a vida não faz sentido, ou que são incompetentes, ou não são amáveis, mas portanto estão a organizar ativamente a realidade, a interpretar a realidade de uma forma específica que as desajuda, no fundo. Não estamos aqui a falar se é racional, se é irracional, estamos a dizer que no final o balanço é a pessoa ficar mais presa, mais sozinha, etc. É negativo. É negativo, exatamente. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é a pessoa nem sequer conseguir organizar um significado em torno da sua experiência. Isto é, a pessoa no fundo não sabe o que é que sente ou não sabe porque é que sente o que sente. Okay? Ambos são problemáticos. Geralmente nós até preferimos interpretar uma coisa negativamente do que não ter interpretação nenhuma. É uma característica engraçada dos seres humanos, é que preferimos ter uma má explicação do que nenhuma explicação. Não tem nenhuma, claro. É. E nem sequer conseguimos resistir muitas vezes. Acontece qualquer evento que nos é importante e nós ficamos presos numa sensação de precisar de elaborar significado sobre o assunto. E é muito traumatizante quando vemos pessoas que não conseguem elaborar significado sobre o assunto. Isto é muito claro, por exemplo, em casos de luto. Alguém morre, por exemplo, e a pessoa não sabe o que fazer agora, quem é a partir de agora, o que é a vida a partir de agora, por exemplo. Ou em stress pós-traumático, em que a pessoa pensa porque é que eu passei por aquele trauma, não faz sentido, não sei ao que atribuir isto. Portanto, muitas vezes as pessoas chegam neste estado a terapia. Não é os únicos estados, mas é dos mais comuns. E, portanto, parte do processo de mudança tem muitas vezes a ver com a reorganização de significados. Portanto, nós podemos ver todo o processo de mudança em terapia muitas vezes como ou a transformação ou a adição de significados com a experiência humana.
ou conseguimos ajudar a pessoa a mudar a forma como dá significado ao seu mundo externo, às suas relações, mundo externo no geral, ou à sua experiência interna. Não é? Por exemplo, é totalmente diferente eu achar sou maluco porque me sinto ansioso, ou eu achar que a minha ansiedade é um sinal saudável de que me sinto em perigo e ao qual eu devia dar atenção. E se calhar consigo aprender alguma coisa daí e pegar nisso e fazer alguma coisa de útil. Claro, totalmente diferente, não é? Totalmente diferente, exatamente. Portanto, muito do processo de mudança tem geralmente que ver com, primeiro, promover consciencialização da nossa experiência interna e externa. Portanto, ter até noção de o que é que sentimos, o que é que pensamos, como é que estamos a agir, e todo o processo de tomar consciência do self, tomar consciência de si, é geralmente o primeiro grande passo num processo de mudança. Não só em terapia, portanto, qualquer mudança. Uma pessoa não deixa de fumar se não se aperceber o quanto é que está a fumar. Claro, se calhar sem ele nunca conseguimos dar sequer esse passo de querer mudar, não é? Exatamente. Portanto, o tomar consciência, e há várias intervenções que o próprio terapeuta pode fazer para facilitar isso, mas o tomar de consciência é um passo fundamental de qualquer processo de mudança. Depois há uma espécie de estabelecer de aliança terapêutica, que é nós, ao promovermos essa consciência, podemos também nós os dois colaborar para perceber então qual é que é aqui o futuro desejado, de certa forma. Isto pode ser feito explícita ou implicitamente. Eu tendo a gostar do explícito, mas é uma questão estilística, mas explícito ou implicitamente vale a pena ambos terem uma noção de que estamos aqui por uma razão, aqui em terapia, e temos uma noção, nem que seja mais ou menos vaga, de para onde é que estamos a ir e como é que estamos a tentar chegar a esse objetivo. Sem uma noção de estamos a trabalhar para alguma coisa, é muito fácil ficar desmoralizado. Porque a pessoa pensa, ok, estou em terapia, mas para quê? Vou para lá falar das minhas emoções? Vou para lá falar da minha família? Para quê? Sem um objetivo. Sem um objetivo, exatamente. É um bocado como estar a treinar, tentar treinar basquete, mas não há cesto, só tens uma bola. Não é? Pois é. Portanto, estás a tirar bolas e elas vão espetando contra a parede, mas nunca sabes se estás a marcar pontos ou não. Não é? E os objetivos em terapia também têm essa qualidade, que é ter uma sensação de progressão. Claro. Parte a ver com isso, tem a ver com mobilizar também expectativas positivas. Portanto, nós em terapia temos que mobilizar expectativas positivas, ter uma sensação de que se eu de facto colaborar com o meu terapeuta ou se eu experimentar algo diferente na minha vida, lá fora, ter a expectativa de que algo é de facto possível mudar. E aqui, por acaso, até na questão das expectativas, até a melhor investigação disso até nem vem provavelmente da psicoterapia ou da psicologia, vem da investigação de placebo. Porque, não é? Porque o placebo, por definição, e essa investigação, por definição, o que nos diz é que as expectativas e os significados que nós criamos, por exemplo, num comprimido que não tem lá nada, pode por si só criar um efeito psicológico benéfico. Claro, claro. É tão lindo, não é? Como colocamos ali e damos logo um passo. Exatamente. Isso tem a ver com o efeito de expectativa, no fundo. Portanto, os efeitos de expectativa também estão muito presentes em terapia. E finalmente depois há um consolidar de ser necessário de facto expor-nos, e exposição é um termo relativamente vasto, não é? Mas em qualquer boa terapia estamos a expor de alguma coisa, de alguma forma a alguma coisa. Não é? Ou expor-nos a uma emoção que nós temos medo, ou expor-nos a uma história que preferimos não falar, ou expor-nos a uma pessoa com qual temos medo, ou expor-nos ou nós fazermos um tipo de ação que antes nós acharíamos inaceitável ou perigoso. Mas há sempre uma componente de exposição em boa terapia. Claro, em última análise, nem que seja a pessoa que está à nossa frente. Não é? Exatamente. Sim, exposição não é uma coisa, não tem que ser comportamental. Às vezes as pessoas quando pensam em exposição só pensam em terapias comportamentais, mas não, de facto, a pessoa só o facto de estar em terapia, falar de certas coisas, experimentar estar com a sua própria experiência interna, tudo isto são processos de exposição. E são fundamentais para o avanço, para a mudança, no fundo. Claro. E será que se pode esperar assim uma mudança drástica? Eu acho que tenho esta fantasia de que as pessoas esperam milagres, esperam assim, ou quando se fala na psicoterapia, esperam que de facto aconteça aqui toda uma reviravolta, que a pessoa de repente saia outra. É complexo. Bem, por um lado não há pessoas, não é? No geral. Isto depende muito do que é que a pessoa traz e o que é preciso ser trabalhado. Vou dizer uma coisa absolutamente óbvia, que é, há casos muito mais simples do que outros. E como tal, há mudanças muito mais simples do que outras.
E, portanto, é possível de facto, e nós temos investigação, que é possível certas pessoas serem ajudadas e muito ajudadas em terapia, às vezes num espaço de tempo muito curto. Mas isso é para uma percentagem de pessoas que vão para a terapia. Agora, se queremos reorganizar a nossa visão de nós mesmos a um nível mais profundo, a forma como nos relacionamos a um nível mais profundo, eu não acreditaria no bem da cobra de vais lá 2 vezes e está feito. Portanto, quanto mais ambiciosos nós também formos, mais ambicioso é o processo de mudança e geralmente mais longo. E não estou a referir-me só à terapia, lá está. Nós quisermos trabalhar em nós, isto é um processo contínuo, não é? Quer estejas em terapia, quer não estejas. Portanto, é engraçado porque é quase como há a boa notícia de que sim, é possível criar mudança num espaço de tempo, entre aspas, relativamente curto para certas questões, mas por outro lado, se quisermos fazer mudanças mesmo core, sistémicas, vale a pena ter um grau de expectativas realistas. Exato, e às vezes, se calhar, aí está aquela questão que falava, não é? Essa expectativa do que é que esperamos e como é que entramos, não é esperar o quê e em quanto tempo até, não é? E na tua pergunta também há qualquer coisa que tu disseste que também que é importante nomear, que é às vezes as pessoas podem vir com a expectativa de que a psicoterapia é um processo de mudança psicológica, é um processo que é quase incutido pelo outro, quase como se fosse uma medicação, não é? Eu vou lá, ele vai me dizer ao fazer coisas e vai acontecer uma mudança. E isto é um dos princípios em que é mais diferente uma intervenção medicamentosa do que uma psicoterapia, porque por necessidade uma boa psicoterapia é colaborativa, em que cada um tem um papel ativo e a cada um tem responsabilidades, tanto o terapeuta como o cliente em terapia. E nesse sentido às vezes é preciso também reorganizar e às vezes falar explicitamente em terapia, tipo, olha, eu não consigo viver a tua vida por ti, eu não consigo fazer estas mudanças por ti. Eu aqui, o Yalom tem uma expressão bonita, o Arvind Yalom, que é eu sou companheiro de viagem, não é? E posso ser até durante uma fase até o capitão um bocado do barco, mas tu continuas no barco. E a ideia não é eu permanecer como capitão do barco. Claro, é deixar depois outra pessoa assumir. Exatamente. Então qual é que é o papel do psicólogo no processo? Regra geral, há vários, obviamente. Mas um é conseguir criar um espaço, isto já vem desde a altura do Rogers, do Carl Rogers, mas mantém-se muito, muito válido, que é tentar criar no máximo possível um ambiente de aceitação incondicional, o que não significa aceitar como bom tudo o que a pessoa faz e diz, okay? Mas é um ambiente em que há genuína curiosidade pela experiência do outro. Isto é, o outro pode trazer coisas com o qual nós, a um nível até de valores pessoais, podemos discordar, por exemplo. Mas em vez de termos a reação habitual de tentar convencer o outro de alguma coisa, exato, da nossa perspectiva pessoal, não é? Da nossa perspectiva pessoal, por exemplo, que até pode valer a pena eventualmente num processo terapêutico bom, não estou a dizer que isso não tem o seu espaço numa boa terapia, mas regra geral que queremos que haja um espaço de mais de curiosidade do que de imposição da parte do terapeuta. O terapeuta tem que ter uma atitude de querer facilitar um processo de exploração. Se a pessoa diz, eu acho que é mau eu zangar-me com alguém, ok? Em vez de eu dizer isso é estúpido, por muito que eu até possa achar isso, a atitude de um bom terapeuta, regra geral, seja ele de que modelo de psicoterapia for, não interessa, ou de psicologia clínica, não é? Regra geral, uma boa postura do terapeuta é quer perceber porque é que achas isso. Porque é que isso faz sentido dada a tua história. Certeza que tens boas razões para achar isso. Bora descobrir quais é que são. E muito, muito mais facilmente assim descobrirás que a lógica da narrativa autobiográfica daquela pessoa, ela tem de certeza boas formas para ter desenhado a realidade daquela forma. E aí já estás a promover a tal consciência que estávamos a falar há pouco, não é? E aí sim podes trabalhar por cima disso. Quase como se fôssemos um investigador aqui, não é? Exatamente. Ou a pessoa que vai ali tentar perceber, não é? De facto, criar aqui... E ao mesmo tempo a tal questão de colaboração, não é? Portanto, há uma expressão bonita que é muitas vezes utilizada na terapia focada nas emoções, mas não creio que tenha originado lá, que é o terapeuta é expert em psicoterapia e em processos psicológicos e em intervenção psicológica, mas o cliente é o expert em si mesmo. Eu, como terapeuta, não sei mais do que tu sobre ti mesmo. Não é? E é bom, isso é ótimo.
Portanto, eu não quero saber mais de ti do que tu sobre ti mesmo, ok? Portanto, e ter essa humildade também como terapeuta também é muito importante. É uma componente muito importante. Bom, depois há um conjunto de aspectos técnicos, por exemplo, um terapeuta queremos que seja minimamente empático, por exemplo, tenha capacidade empática. Queremos que seja uma pessoa que consiga, de certa forma, ajudar a pessoa a reorganizar os tais significados, como estávamos a falar há pouco. Queremos que seja relativamente não defendido ou defensivo, o terapeuta, estou a dizer, não é? Portanto, se recebemos, por exemplo, e pedirmos feedback ao cliente, isto está a ajudar, não está, isto está a fazer sentido, não está, e se o cliente diz, não, estou a perceber o que é que estamos aqui a fazer, o terapeuta poder ver isso como um feedback, entre aspas, positivo, Claro. não é? Como algo importante para o próprio processo. Exatamente, porque é uma coisa a dois, não é? Se É uma coisa a dois, exatamente. Também não nos dá esse espelho daquilo que está a ser, Exatamente. não é? Até, às vezes, se calhar, até relativamente ao próprio terapeuta, não é? Exatamente. Ficamos todos um bocadinho aqui às cegas. Exato, e é muito interessante porque grande parte da população geral e que vai para a clínica, desculpa, que vai para fazer uma psicoterapia, tem problemas de assertividade. O que isto quer dizer? Acontece muitas vezes o fenómeno inicialmente em que se tu pedes feedback a um cliente em terapia, ele vai fazer a mesma coisa do que quando lhe perguntam no restaurante como é que está o bife. Vai dizer, está muito bem, obrigado, mesmo que não esteja. Exatamente. E há razões para isso, do cariz social, cultural, que se o terapeuta perguntar, pode muito rapidamente o cliente dizer, sim, pronto, não, sim, e chuta para canto, não é? Exatamente. E isto não é culpa do cliente, não estamos a julgá-lo por ele fazer isto. Nós é que como terapeutas temos que ter o tato de como manusear a relação e a comunicação para ter acesso a esta informação relevante, porque nós queremos saber se isto não tiver a fazer sentido para o cliente, nós queremos saber se ele se sente desconfortável, por exemplo. Eu estou a tentar dar assim, lá está, eu tenho aqui várias caixinhas de certa forma, não é? Há muitas outras coisas, obviamente. O próprio terapeuta queremos que tenha a capacidade, por exemplo, ou a tolerância emocional de conseguir estar com experiências difíceis. Por exemplo, e estamos na camada também interna do terapeuta, que também é importante ele trabalhar, por exemplo. Claro, né? Na sua própria psicoterapia, não é? E no seu próprio Por exemplo, exatamente. Eu não sou apologista porque isso é um grande debate já agora dentro da área, que é, será que os terapeutas têm que fazer terapia? Eu sou um autêntico Woody Allen, eu fiz num total de 7 anos de psicoterapia pessoal, 5 anos de psicanálise, 1 ano de terapia focada nas emoções, outro ano, portanto, de cognitivo comportamental. Portanto, eu adoro terapia pessoal, não tenho nada contra, mas não acho que seja a única forma de uma pessoa trabalhar em si. Portanto, eu tenho muito medo de uma espécie de snobismo psicológico que eu cheguei a ver, de agora que eu sou psicanalizado, não é? Estou na minha torre de marfim, exato, e se tu não percebes é porque ainda não foste analisado, opá, calma, não é? Felizmente há muitas formas de uma pessoa trabalhar em si mesma. Claro. Exatamente, muitas formas além da psicoterapia, não é? Além Exatamente. A música, a escrita, toda a arte, não é? Eu acho que as pessoas aprendem mais sobre si mesmas a viajar e a namorar, muitas vezes, do que em terapias, por exemplo. Se aprendem alguma coisa com isso é outra história. Mas, mas oportunidades para aprenderem sobre si mesmo não faltam. Depois se criam ou não estes símbolos, conseguem ou não elaborar Esse significado, exato, é outra história. Exatamente, é diferente. Então, e agora, qual é que é então o papel do cliente no meio de todo este processo? Bem, há um papel básico, começando assim pelo mais básico, é haver um contrato terapêutico em que há um acordo quanto a combinarmos horas, local, honorários. Por muito estranho que pareça, isso é a base, não é? É tipo, ok, eu o mínimo que peço, tipo, pelo menos a um certo nível mais inicial, é nós combinamos esta estrutura para o trabalho terapêutico, não é? E, portanto, se nós combinamos uma estrutura de nos vermos semanalmente, se tu cancelares constantemente sessões, por exemplo, ou não pagares as sessões, isto inviabiliza todo o processo. Portanto, isso é o nível básico do papel do cliente. Tendencialmente, o que se quer é que o papel do cliente vá aumentando ao longo do processo da terapia. Portanto, uma boa terapia, no sentido em que o cliente vai se responsabilizando cada vez mais pelo seu próprio processo. Ele vai trazendo mais, não só os problemas, mas também propostas de soluções. Ele vai experimentando mais consigo mesmo, dentro de sessão e fora de sessão, para tentar facilitar o próprio processo de mudança.
Portanto, a responsabilidade do cliente a nível básico é tentar ser genuíno, o que é muito difícil só de si, portanto, é pedir muito de uma pessoa, não é? Claro. Somente perante um estranho, não é? Somente perante um estranho, exatamente. Portanto, e parte do ser genuíno muitas vezes passa por ser genuíno quanto a não estar confortável. E isso também é uma forma de ser genuíno, não é? Eu tenho algum cuidado para não querer adicionar muitas responsabilidades, porque aí depois entramos dentro da nuance de diferentes clientes, não é? Mas a necessidade básica da responsabilidade básica do cliente é que o cliente tem responsabilidade por manter uma espécie de compromisso, que é acordado entre os dois, não é? E também por saber que não é o terapeuta que magicamente vai conseguir mudar a vida da pessoa. E isso também é uma forma de responsabilização do cliente, não é? E isso poder estar explícito de ambas as partes. Que é para não frustrar ninguém mais à frente, não é? Claro, não é? Porque se partimos do princípio em que a pessoa assume e quase que chuta a responsabilidade das suas ações nos próximos tempos para o psicoterapeuta, não é? Não vamos a lado nenhum, não é? Infelizmente. Ainda não descobrimos a terapia em que magicamente resolvemos a coisa pela pessoa. Exatamente. Um dia talvez consigamos. Talvez um dia. E de facto, a pessoa faz este movimento, não é? De passar a responsabilização para o outro, cria-se aqui um obstáculo, não é? Existem muitos obstáculos que podem surgir aqui num processo, não é? E que obstáculos é que sente mais que surgem a nível da relação? Sim. É assim, posso dar a resposta chata académica, vou tentar não tornar chata e um bocadinho menos académica, mas sinto-me tentado a... Há um processo que são as próprias rupturas na aliança terapêutica, portanto, quando entramos em ruptura, e uma ruptura clássica, ou várias rupturas clássicas, portanto, quando o processo pode começar a correr mal, é, por exemplo, voltando ao que estávamos a falar anteriormente, quando o cliente sente que não percebe porque é que raio é que está em terapia. Portanto, não há uma sensação de estarem a dirigir-se para algum lado. Não há uma sensação de objetivos. Então, a pessoa tem muitos problemas, mas não tem objetivos nenhuns, no fundo. Não é? Isso é uma coisa que impede logo o processo. Outra coisa é, até posso ter uma ideia de para o que é que eu gostava de trabalhar, portanto, ter esses objetivos, mas não ter esperança ou sensação clara de que são possíveis, é possível atingi-los. Portanto, eu até posso dizer, sim, eu gostava muito de me dar melhor com a minha namorada, por exemplo, não é? E de ter menos discussões e etc. Mas não acredito que isso seja possível porque isso é culpa dela. Então estamos a fazer o que é em terapia. Exatamente. Até reorganizar isto, não é? Estamos parados. E depois há outra coisa que é também o estado, pode-se chamar a fase de mudança do próprio cliente, e os clientes também aparecem em terapia muitas vezes em fases de mudança diferentes. Podem aparecer no que se chama pré-contemplação, e pré-contemplação é relativamente raro aparecer em estado puro em terapia, que são as pessoas que chegam e dizem que não têm problema. Pois, não é? Se não tem ou que não tem... Exato. Ou não tem problema, ou até tem problemas, mas a responsabilidade é totalmente de outra pessoa. Ok? Geralmente, isto são casos que se vêem muito, por exemplo, em pessoas que são obrigadas a fazer terapia. Claro. Imagina num contexto criminal, por exemplo. Ou então em terapia... Desculpa. Estavam a lembrar dos adolescentes também? É adolescentes, exatamente, acontece. Muitos adolescentes também são pré-contemplativos, não há problema nenhum, ou etc. Em terapia de casal, em que uma parte do casal quer que estejam lá, mas outra parte não. Isso é um possível problema. Depois há as pessoas que já estão em contemplação, que são as pessoas que de facto sentem que há um problema, sentem que elas têm a ver com esse problema, mas não sabem ainda bem o que fazer com aquilo. Não é? Pronto, e muita gente entra nesse estado de contemplação. Os estados a seguir é de preparação, portanto a pessoa já começa a entender um pouco melhor sobre qual é o problema e o que é que se calhar valia a pena tentarem experimentar para criar algumas mudanças. E depois, de facto, a ação, que é começar a tentar fazer, de facto, um conjunto de coisas para mudar isso. Agora, isto dito assim desta forma soa muito bonitinho e sequencial, não é? A pré-contemplação e a contemplação e a preparação. Mas obviamente como seres humanos isto é tudo um caos e vamos muitas vezes saltando em diferentes momentos do processo entre estas coisas. Portanto, claro. Mas há muitas formas em que a terapia pode correr mal, também há muitas formas no qual pode correr bem. Eu acho que o mais importante, voltamos ao que estávamos a falar há pouco, é a tal transparência de ambas as partes, de em que ponto é que estamos, o que é que estamos a fazer,
Será que isto faz sentido? Ou será que Uhum. temos que mudar um bocado a forma como estamos a trabalhar juntos? Claro, 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 claro. Eu agora estava a pensar se de facto esta situação social, não é, que vivemos, se não trouxe um bocadinho esta contemplação, não é? Esta capacidade de ter alguma consciência de que, afinal, se calhar alguma coisa estava aqui de errado. Estás a falar da pandemia? Sim, sim, Quando diz a nossa situação? sim, sim, está-me a referir à pandemia. Se sente que, de facto, a pandemia conseguiu trazer aqui alguma consciência nas pessoas. O meu gut feeling, a Hum, minha primeira reação é não. Ok, ok. Uhum, Nós sabemos estatisticamente que os casos de violência doméstica aumentaram. uhum, Alguns casos de violência entre pares, mas especialmente entre casais, em que de uhum, repente estavam agora a não poder utilizar, no fundo, as suas formas de regulação emocional habituais. uhum, Porque antes eu chateava-me, mas ia para o bar com os amigos, ou uhum, o que quer que seja, ou desaparecia, etc. Agora, de repente, estamos num estado em que, para muita gente, as nossas principais defesas e formas de regulação são-nos roubadas e somos espetados só com o problema ou os problemas. uhum, uhum, Eu não sei se isto, estar mais em contacto com problemas, não quer necessariamente estarmos mais conscientes uhum. Certo. deles ou de querer mudar ou das razões pelo qual eles existem. Uhum, Simplesmente podem fazer-nos mais irritáveis, mais deprimidos, uhum. etc. Podes Portanto, potenciar infelizmente, aqui todas as nossas sensações e não propriamente exato. fazer aqui nada mais Exatamente. eficiente. Portanto, sem querer ser muito negativista, eu acho que nós estamos presos, por exemplo, mais em casa. Para algumas pessoas é ótimo. Eh, Também há um efeito perverso, que é muitas pessoas com traço evitante e ansioso, por exemplo, não se querem expor a desafios. Uhum, E, portanto, e vamos imaginar, uma pessoa com ansiedade social, a última coisa que quer é estar em contextos sociais. Tem uhum, medo de contextos uhum. sociais. Nesse sentido, as experiências como a pandemia são um ave Maria, porque ai que bom, agora posso estar em casa e não tenho exposição social nenhuma. Exatamente. Né? Uhum, uhum, Portanto, num sentido muito perverso, há uma espécie de recompensa de curto prazo em que a pessoa até se sente melhor, ironicamente. uhum, Okay? uhum, E aqui até vale a pena fazer esta distinção, que é mesmo diferente, em termos até de processo psicológico, não é? Uma pessoa sentir-se melhor ou estar melhor ou mais adaptada ou mais resiliente. uhum. Qual é que será a diferença? A diferença é que tu podes sentir-te melhor hoje se quiseres, tomas umas drogas e sentes-te melhor. Uhum, uhum. Ok. Isso não quer dizer que tu estás mais resiliente, com mais competências, mais saudável, mais adaptada, mais flexível. Isso tudo são caixas diferentes. Uhum, 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 Um, Isto para dizer que pessoas, por exemplo, com traços ansiosos, vamos imaginar, têm uma ótima desculpa socialmente aceitável para agora não estar a expor-se aos seus medos, não é? uhum, uhum, O que é que vai acontecer? Infelizmente, a predição, que já começamos a ver clinicamente, mas a minha predição é que quando, entre nós, para voltarmos a uma espécie de normalidade, essas pessoas vão disparar em termos de sintomatologia. uhum, uhum, Porque não só não se andaram a expor durante meses, como habituaram-se àquele novo normal em que podiam estar confortavelmente na não exposição, e quando tiverem de voltar ao mundo real, vai haver um pico outra vez de ansiedade, de uhum. sensações de incompetência, inadequação, etc, etc. Claro, claro. Isto é Infelizmente, verdade. vai ser um efeito perverso, infelizmente. Uhum, uhum. E tem sentido na sua prática aqui algumas diferenças? Sim, sem dúvida, sim. Já vi casos como o que eu acabei de descrever, Uhum, de uhum, pessoas que têm benefícios secundários perversos, lá está, uhum, de poder estar totalmente isolados na deles, em casa. E depois há muitos outros, quer dizer, aspectos relacionais em que as pessoas de repente têm que lidar umas com as outras durante mais tempo e não terem as ferramentas interpessoais para isso, uhum, e também vi isso, portanto, mais discórdia em namoros, em casamentos, por uhum, exemplo, uhum, ou mesmo entre amigos. Um, Também há, obviamente, as questões económicas e, portanto, tudo isto depois está interligado, não é? As questões económicas, questões de trabalho, sensações de maior vulnerabilidade a esse nível de carreira, por exemplo, ou até como estudante, tornam as pessoas também mais deprimidas, muitas vezes, ou com uma sensação de falta de controle. uhum, E nós, como seres humanos, temos uma grande necessidade de uma sensação de controle. Portanto, tudo o que mexa com a nossa sensação de controle tende a aumentar a sintomatologia, tende a fazer-nos ficar mais desregulados. uhum. Claro, claro, mexe connosco, não é? Uma coisa que tanto precisamos e que de repente
Está nos é roubada. simplesmente fora das nossas mãos, não é? Exatamente. Mexe connosco. Assim, nós temos uma capacidade de adaptação incrível, felizmente e infelizmente temos uma capacidade de adaptação incrível. Portanto, eu acho que em termos de processo de consciencialização temos é que percebermos um bocado como é que nos estamos a adaptar. E se é só adaptado, portanto se é só bom, ou se hei de pagar um preço por isso a médio e longo prazo. Aí é que se calhar é a parte mais difícil, não é? De conseguir fazer essa distinção. Mas estava a pensar mesmo em termos de relação na terapia, não é? Com a pessoa que está do outro lado. Se tem sentido alguma diferença, né, na forma... Olha, é assim, isso também é um tema de grande debate e controvérsia sobre a eficácia das terapias em pessoa versus online. É engraçado, eu já estive nos dois lados, porque inicialmente, tendo eu estado numa terapia muito intensiva presencialmente, claro que é muito estranho inicialmente pensares em fazer uma terapia online. Felizmente fui unbrainwashed, primeiro por experiência pessoal. Portanto, eu antes de começar a dar terapia online, há anos atrás, eu fiz um processo com uma terapeuta americana. Portanto, necessariamente uma terapia online. Exato. Por experiência, por acaso, porque era uma pessoa que me foi recomendada na altura, não era para um trabalho particularmente já de fundo, de base, portanto era mesmo uma afinação na altura, e foi uma experiência muito positiva, e portanto na altura fiquei, ok, interessante. Entretanto começou-se... Desculpa? Se calhar isto funciona, ficou... Isto funciona, exatamente. Claro que é diferente e há um processo de adaptação inicial, mas a pessoa está lá, até vejo às vezes até melhor a cara dela, em certas... e tu consegues sentir-te ativado emocionalmente à mesma. Portanto, se estiveres num espaço confortável e em que te sintas seguro, é possível fazer trabalho muito profundo, muito poderoso online. Eu sei que para muita gente que possa ouvir isto pode ser bizarríssimo. Principalmente quem está habituado, lá está, a outro formato de terapia. E daí eu dizer sempre, eu estive desse outro lado, fui provado errado, curiosamente, e tenho muitos colegas meus, terapeutas com mais experiência, que felizmente também foram provados errados. Não estamos a dizer que é necessariamente melhor, nem que é necessariamente igual, ok? O que estamos a dizer é que é uma possibilidade viável. Portanto, é possível fazer bom trabalho terapêutico online. Curiosamente, talvez um dos pais da relação terapêutica, que é já falámos dele, o Yalom, é um convertido também à terapia online. Portanto, o Yalom também ele tem vindo a fazer sponsoring, sim, sobre a importância da terapia online, nesta fase o quão bom e importante é. Portanto, nós estamos numa fase... É engraçado. Há um site muito importante de terapia online que é o Talkspace, um site americano, e o Yalom tornou-se um sponsor do site porque eles estão a fazer um serviço muito bom no que toca a providenciar terapia online. É um admirável mundo novo e nós, sei lá, é mais uma camada, não é, que nós ainda estamos a explorar, e até no ISPA acabámos de fazer um estudo há uns meses a fazer investigação sobre a experiência de terapeutas portugueses a pela primeira vez fazerem terapia online. E os resultados desse estudo que criámos, que vamos publicar em breve, foram muito positivos. Que, regra geral, os terapeutas, o que se queixavam era que se sentiam mais cansados a fazer terapia online. Que é uma coisa que muito mais exausta. Eu também senti isso, de facto. Mas, por outro lado, a surpresa positiva de que, olha, afinal até é possível ter uma relação íntima e uma experiência terapêutica positiva até online. Porque é uma experiência que está a ser, se calhar, nova para um bocadinho para as duas partes, não é? Não só para os terapeutas, mas também para os clientes, não é? Sem dúvida. Esta adaptação. Mas também a própria pandemia também é uma experiência nova para ambos, não é? Eu acho que a pandemia vem criar esta situação curiosa de que quando isto passar, a minha previsão é que vão haver pessoas que não vão querer voltar para a terapia presencial. A sério? Sim. Porque de facto há benefícios em fazer terapia online, nem que seja benefícios de não ter de mobilizar para certos sítios, etc. Não é? Portanto, meta as mãos no fogo em como vão haver clientes e terapeutas que vão querer continuar a fazer terapia online, mesmo tendo a possibilidade de poder voltar para presencial. Existe um vai ser curioso. Diferente, não é? Tem vantagens, a verdade é essa. E fazemos sempre este peso, não é, entre vantagens e desvantagens, e em alguns casos há desvantagens que vale a pena não ter, mas há certos casos em que essas desvantagens não são acentuadas. E, portanto, podemos, de facto, ter esse processo. É fascinante. Eu acho que os próximos anos vão dar investigação muito interessante nesse sentido. Exatamente. Agora vai surgir todo um boom de investigação
Já está bombado, sem dúvida. Yeah. E como tudo em psicologia, eu acho que isto é uma piada que nós temos um bocadinho, depende dos casos. Não é? Basicamente, é a resposta básica. É a resposta básica de qualquer psicólogo, depende. Pronto. E de facto aqui Eu acho que o que é importante é depois conseguirmos definir, depende do quê e como e quem, com quando. Exato. Não ficar só pelo depende, não é? Ok, depende, diz lá mais. Exato. Vamos elaborar aqui. Exatamente. Conseguir destrincar aqui um bocadinho as coisas que acontecem. E estavam a perguntar relativamente às temáticas que as pessoas trazem. Sente que houve aqui alguma mudança? Ou seja, que esta pandemia introduziu temáticas nos processos das pessoas que ainda não tinham sido sequer tocadas? Em alguns casos sim, é assim, em alguns casos não, porque a pessoa quer apenas continuar o trabalho que já tinha começado anteriormente, não é? Mas em alguns casos sim, porque a própria pandemia trouxe problemas novos para a vida das pessoas, não é? E portanto houve casos em que a pessoa de facto traz pela primeira vez para a clínica um problema que tem a ver com a profissão, ou com aspectos financeiros, ou com estar mais sozinho, por exemplo, e lidar com essa solidão de estar em casa, ou com estar a passar mais tempo com o parceiro romântico e afinal estão a descobrir um conjunto de coisas que não se tinham percebido antes. Eu digo parceiro romântico, pode ser família, não é? Por exemplo. Portanto, sem dúvida, depende, mas há casos em que sem dúvida a pandemia trouxe novas temáticas, sim. Isso de facto até pode ser positivo de alguma forma, não é? Para pensar noutras coisas que Sim, não querendo transformar demasiado negativos em positivos, não é? Estou a sentir aqui o tom mais negativista, estou a sentir. Pronto, é assim, é sempre uma pena quando as pessoas também dependem do que é que trazem, não é? De facto, há coisas que são só oportunidades. Por exemplo, espera lá, eu de repente passei agora 3 meses com a minha namorada ou com uma namorada e de repente há aqui um conjunto de coisas que eu tenho mesmo de trabalhar, porque isto não vai funcionar se continuar assim. Isso é positivo, regra geral, porque se acontece com esta namorada ou namorado, pode acontecer com o próximo ou com o próximo, por um lado, mas também se queremos de facto trabalhar em certos núcleos, se calhar esta fase então pode ser a ideal para. Há outros problemas que são só infelizes, quer dizer, eu perder o meu emprego, não é, por exemplo, ou sentir que agora não consigo fazer isto ou aquilo, são mais problemas do que propriamente oportunidades, mas pronto, temos que transformar em algo potencialmente útil para a terapia, claro. Claro. Temos só mais uma pergunta. Força! Se fosse um café, qual é que seria? Agora com o sabor do café na boca. Exatamente. Sabes que há uma expressão do Freud. Eu gosto muito de cartas. Sou um grande voyeur. E, portanto, eu gosto de ler as cartas que eles trocavam entre eles todos, etc. E há uma expressão do Freud que eu sempre gostei muito, que é muito melhor a cerveja que estamos a beber do que a cerveja imaginada. Okay? Portanto, o meu café preferido é aquele que eu estou a beber. Não o café ideal que eu espero um dia vir a beber. Fantástico. Excelente resposta. Muito obrigada, em nome de toda a equipa, mais uma vez, por toda a partilha e por ter aceito, de facto, participar neste nosso projeto que está agora a nascer. Sem problema. E olha, obrigado pelas perguntas, muito boas perguntas, Márcia, e obrigado por o convite e espero ter um imenso sucesso. Muito obrigada. E vemo-nos na próxima Conversas de Café.